A escalada de casos de Covid provocados pela variante Ômicron não para de crescer. Hoje, o Imperial College de Londres divulgou a taxa de transmissão da doença. Está em 1,35, o que significa que, em tese, cada 100 pessoas podem transmitir a doença para outras 135. Para entender melhor o que isso significa na evolução da pandemia, eu converso com o pesquisador da Fiocruz, professor Emídio Matos. Boa noite, professor. Esse é um número bastante alto para a evolução da pandemia, né? Boa noite, Cláudia. Boa noite, telespectadores. Só uma correção, Cláudia, da Universidade Federal do Piauí, da UFP. É um número bastante alto, Cláudia, e de fato a gente está verificando isso no Brasil inteiro, e os dados do Piauí, da taxa de positividade pelo exame RT-PCR, mostram entre a penúltima e a última semana epidemiológica um aumento de 76%. É um número extremamente alto, uma elevação muito grande de uma semana para outra, de fato mostrando esse novo momento que a gente está vivendo no ano de 2022. Por volta do dia 27 de fevereiro, nós atingiríamos um pico nessa nova onda que a gente está vivendo aqui no país. Bom, dá para se falar então que depois desses números avassaladores a população atingiria aquela famosa imunidade de rebanho e isso poderia ser o princípio do fim da pandemia ou é apenas uma utopia? Alguns pesquisadores estão mostrando isso, falando sobre isso, Cláudia, mas eu acho que faltam elementos, faltam mais estudos para a gente afirmar, e essa imunidade precisa ser adquirida por vacina. Então, a gente tem um longo caminho ainda, lembrando que o mundo está vacinando muito desigual e isso certamente vai impactar na solução da pandemia. Falar em vacina, professor, o senhor acha que a exigência do passaporte de vacina é um mecanismo que pode ajudar no controle da pandemia, especialmente num momento como esse, em que os números de casos novos estão se multiplicando a cada dia? Cláudia, o certificado vacinal é um ato, a exigência do certificado vacinal é um ato que dialoga com a proteção da vida, que é um princípio máximo da nossa Constituição, que é um princípio máximo da Lei 8080, que cria o SUS. É um ato civilizatório, é um ato de humanidade. Então, de fato, exigir o certificado vacinal, entre outras medidas, manter o uso correto de máscara, distanciamento físico, são medidas que, de fato, estão nos fazendo vencer a pandemia no sentido de gravidade da doença e no sentido de redução de óbitos, que eu tenho certeza que é o que toda a população deseja, é que a gente pare de morrer. Então, proteção da vida deve ser a nossa luta principal, o nosso foco principal. Sem dúvida, é isso mesmo, professor. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde. À disposição.